Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 49. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 49. Amém? Eu vim para falar um pouco sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, tendo porém o batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? É porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Esta palavra do Senhor, escrita aí pelo Dom Lucas, onde o Senhor nos fala sobre um novo batismo e sobre uma busca que nós devemos fazer e ter pela presença do Senhor. Ele vai descrevendo alguns fatos bem interessantes de nossas vidas em relação ao Evangelho, em relação ao nosso relacionamento com Cristo, com o Senhor. Cristo ele fala sobre as divergências que enfrentaremos na caminhada cristã, sobre os adversários que se levantarão quando nós dispomos a servir ao Senhor, e sobre aquilo que Ele providenciou para que nós sejamos guardados por Ele, sejamos seguros na Sua presença. Primeiro ele vem no versículo 49, ele começa a quebrar a mentalidade que aquelas multidões tinham, que Cristo veio para libertar Israel da escravidão que estava debaixo de Roma, para tirar sobre ele o jugo romano. E ali no meio de Cristo tinha alguns dos seus discípulos, tinha alguns que lutavam contra essa liberdade do domínio de Roma, como no caso dos zelotes. E Cristo ele mostra que não era esse o propósito dele, trazer uma paz entre estados, trazer uma libertação de um domínio, de um poder político ou de um rei terreno. Mas que a obra de Cristo era muito mais profunda do que um povo livre de um governo. Ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Quando ele fala que para lançar fogo, ele trazer juízo sobre a terra,
Cristo ele pregando o evangelho do arrependimento, ele vem anunciando a remissão dos pecados daquela multidão, daquele povo, por meio de Cristo. E antes de Cristo veio João Batista que pregava o batismo por arrependimento. No entanto, as pessoas não deram ouvido a Cristo, não deram ouvido a João Batista, não atenderam ao chamado para o arrependimento, para voltar para o Senhor. E Cristo ele fala sobre esse fogo vir trazer fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Fogo ele lembra do julgamento, no sentido especial, o julgamento do pecado foi realizado na cruz. Quando Cristo ele é levantado no madeiro, ali luz e sentença é lançada sobre a terra. A libertação daqueles que devem crer e a condenação daqueles que rejeitam a obra salvífica de Cristo naquela cruz. Então ele fala que vem trazer sobre fogo e trazer o juízo. E o próprio Cristo, quando ele ensina, ele fala que as minhas palavras, as palavras que aí estão, elas condenarão. Eu não vim para condenar, mas as palavras que vocês têm, elas condenarão. Ele fala, eu vim para cumprir aquilo que está escrito nos profetas, nas leis, aquilo que os salmos falam a meu respeito. E Cristo ele veio para libertar o povo da escravidão do pecado, mas ao mesmo tempo a sua vida traz uma sentença de juízo eterno sobre todos aqueles que rejeitam a obra de Cristo Jesus. E não pouco naquela época rejeitaram o sacrifício do Filho de Deus. E não é pouco em nossa época também tem rejeitado o sacrifício do Senhor, que olha para Cristo como aquele bandeirante que vai trazer paz, vai trazer prosperidade, vai trazer benefício neste mundo. No entanto, Cristo vai vir trazer fogo. E que dera se eu tivesse a arder, queimar. O verso 50 fala, tem porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realiza. O batismo de Cristo, ele nos traz algumas representações para nós. E já passou o batismo, quem é discipulado sabe o que representa o batismo. Cristo, quando ele fala sobre esse batismo, ele fala da sua morte na cruz do Calvário. E na morte de Cristo nós somos redimidos. E o batismo representa isso, a morte. A morte para este mundo vil. Morte para uma vida escrava do pecado. E a ressurreição de Cristo nos faz ressuscitar juntamente com Ele. E Paulo nos ensina isso, que se morremos com Cristo, logo ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Muitos não compreendiam, mesmo os discípulos não conseguiram compreender completamente os ensinos de Cristo enquanto Ele estava com seus discípulos. Muitos só vieram compreender os ensinos de Cristo depois da vinda do Espírito Santo. E Cristo ele fala em João 14 da necessidade do Espírito Santo vir. Ele fala que quando esse Espírito da verdade vier, vai conduzi-los à verdade. Ele vai dirigir a sua igreja, dirigir os seus discípulos, dirigir o povo de Deus, o conhecimento da verdade. Então, muito daquilo que Cristo ensinou, ele só foi compreendido depois da vinda do Espírito Santo. Até mesmo os discípulos eles falam, agora viemos compreender claramente aquilo que ele falou. Nós temos esse Espírito Santo, nós somos batizados na morte de Cristo, crucificados juntamente com Ele, ressuscitados no meio do batismo, explorando nossa ressurreição com Cristo. Se formos mortos com Cristo, logo veremos com Ele e reinaremos com Ele eternamente. Então a morte de Cristo é uma sentença para os nossos pecados. Nossos pecados foram punidos em Cristo na cruz. Recebemos a remissão dos nossos pecados na ressurreição dele. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, e Ele nos garante vitória por meio do seu batismo, por meio da sua vitória na cruz do Calvário. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos garante a vitória juntamente com Ele. Supondes
Vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo antes divisão. Muitas pessoas se aproximam de Deus pelo falso ensino. O desejo delas é de encontrar paz. Não paz aqui nesse mundo. A paz do seio familiar, a paz dos seus relacionamentos, dos seus negócios. E Cristo fala: supões me trazer paz? Diz: não, eu vou afirmo antes divisão. Em um certo sentido, Ele nos trouxe paz com Deus, tendo convicção do somos perdoados dos nossos pecados, éramos inimigos de Deus, pela morte de Cristo, temos paz com Deus, mas com o mundo não. E muitos daqueles de nossa própria família se levantarão quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor. Muitos daqueles do seio familiar que se levantarão o calcanhar contra nós, por decidirmos servir a Cristo e por decidirmos trilhar segundo os propósitos de Deus, por buscar o Senhor. E Cristo ele vem escrevendo isso sobre essa divisão. E no verso 52 fala: um pouquinho daqui em diante estarão 5 divididos numa só casa. Ele fala dessa divergência que pode se levantar no seio da família por causa do Evangelho. Os queridos, precisamos estar cientes disso, que essa batalha vai travar a nossa família, o nosso lar. O inimigo ele vai semear as suas sendas no coração daqueles que permanecem rebeldes ao Evangelho. E muitas vezes não encontraremos sossego ou paz dentro da nossa família, nossa casa, por causa do Evangelho. Numa revista de missões nacionais da colheita, tinha um testemunho de um jovem que aceitou a Cristo, e ao confessar a Cristo, a mãe tentou matá-lo, colocando um pote de vidro na comida. Um pote de vidro na comida para matá-lo, porque não aceitava de forma alguma que ele fosse cristão, que tivesse um cristão, alguém que seja cristão na sua família. E ele se alimentou tranquilamente e nada aconteceu. E ela tentou envenená-lo. E ele seguiu os passos, nada aconteceu. E com ela foi encabulado e falou: por que nada acontece? Eu dei pó de vidro para você morrer, você morreu. Eu dei veneno, você não. O que está acontecendo? Ele abre a palavra do Senhor e mostra aquilo que o Senhor ensina. Não tentando a Deus, mas confiando no Senhor. O Senhor ensina que os seus discípulos serão picados por serpente, nada aconteceria. E o Senhor está guardando a sua vida. Ele fala que o Senhor guardou, o Senhor protegeu, o Senhor salvou a sua família. Quando se você tiver um pouquinho de curiosidade, assistir alguns vídeos de missões nacionais, mundiais, onde tem missionários locais proibidos ao Evangelho, vários testemunhos são guardados no seio da família, guardados por Cristo. E muitos que encontram uma guerra tremenda dentro da sua própria casa por causa do Evangelho. Os queridos, talvez você tenha enfrentado divergências, tenha enfrentado lutas, batalhas dentro da sua família por causa do Evangelho. Se você ainda não tem enfrentado, precisa voltar para o Senhor, pedir perdão. O Senhor me perdoa porque eu tenho negligenciado o Evangelho. Eu preciso viver de forma que o teu nome seja anunciado na minha família. Aqueles que não amam o Senhor, aqueles que não temem o Senhor, quando nos vê seguindo os trilhos da obediência à palavra de Deus, eles se voltarão contra nós. Eles se rebelarão contra nós. Quando nós nos dispomos a obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, seguir os ensinos do Senhor, eles se levantarão. De uma forma que eles vão se levantar. O grande problema é que nós temos vivido um evangelho que não tem causado diferença nas nossas vidas. Onde nós convivemos com as pessoas da mesma forma que vimos
quando não tínhamos Cristo. Onde muitos confessam a Cristo, mas continuam com o linguajar, continuam com o vestir, continuam com as atitudes, com as decisões, com a maneira de viver da mesma forma de aquele que não tem Cristo. O mundo precisa ver, nós precisamos ver em nós, em você, o caráter de Cristo. Nós precisamos olhar para você e ver alguém que foi transformado pelo Evangelho. Precisa ver em você alguém que teve seus atos mudados. Cristo, Ele nos dá o próprio exemplo. Ele estava em uma casa e alguém fala para ele: mestre, lá fora está a sua mãe e seus irmãos. Os textos falam que eles foram com o intuito de prendê-lo, de amarrá-lo e levar para casa, porque diziam que ele estava louco. E ele volta para o seu discípulo, volta para aqueles que estão ao seu lado e fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Meus queridos, precisamos de forma urgente sermos luz no seio de nossa família, em nossa sociedade, em nossa casa, com aqueles que nós convivemos diariamente. As pessoas precisam olhar para nós, pai, mãe, irmãos que ainda não confessaram a Cristo. Eles precisam olhar para você e ver em você Cristo. Você vê em você o Cristo ressuscitado. Eles merecem resplandecer as suas atitudes, a sua maneira de vida. Ele precisa ver Cristo. É triste você ver alguém falando sobre alguém que é crente, assim: rapaz, fulano aí, mentiroso demais. Não fala as coisas, não leva as coisas a sério, não. Ah, fulano, não acredite não, porque fulano ali não se leva a sério o que ele diz. É triste. Quando você vê isso dentro de casa, no seio da família, você falar sobre você ou sobre alguém, mas fulano, você é crente demais. Aí aqueles de casa olham para assim: mas tu não é crente não, você está falando palavrões, tu não é crente não, tu vai para a igreja não. Há uma semana, um mês que o culto, aí aquele que ele fala assim: tu não vai para a igreja não, já deixou, já se desviou. Eles percebem a nossa devoção, percebem a nossa linguajar, percebem essa maneira de relacionar com pessoas que não condiz com o ser crente, apesar deles também não serem. Mas ao mesmo tempo, quando nós dispomos nosso coração a obedecer os ensinos do Senhor, nós vamos encontrar forte resistência no nosso seio familiar. Aqueles que vão falar assim: não, mas não tem nada não, é só isso, não tem problema. Tem uma nova moda feminista, literalmente com as mulheres, assistindo as modas, as blusinhas são bem curtinhas assim, acho do peito. Aí coloca as saias para cima e a blusinha é assim, quando dá aleluia, os peitos saem de fora. Pode dar glória a Deus não. A Radassa ganhou uma blusa dessa no aniversário de pessoas crentes. Ele não vai vestir. E para tentar de piorar a situação, já são focadas para terminar de piorar a situação. A gente fala assim: não, mas não, você não tem nadinha, não tem problema nenhum. É só blusa. É só uma blusa. Lá em casa, nós decidimos, por causa da pregação do Evangelho, nós ouvimos que as mulheres não usariam mais calça lá em casa. As calças seriam pouco exclusivamente para o homem. A menina já era um pouco de resistência, disse: não, não tem problema não, porque na verdade não resistir não, ela está vestindo que eu compro e se alguém der, não vai vestir do mesmo jeito. Mas aí vem aqueles atores que não tem nadinha, é só usar uma calça. É só uma calça.
A questão é que os padrões de Cristo são diferentes dos padrões do mundo. A palavra de Deus, lá no Senhor vai nos dando a razão da mulher, nos vestir roupas que pareçam com o homem, que torna que pareça. Na conferência formada em Vale de São Novo, falamos dos puritanos, foi tratado sobre esse aspecto. Daquilo que é comum à mulher, daquilo que é comum ao homem, de como devem os dois se portarem. A questão é quando nós viramos ou nos colocamos a obedecer a palavra de Deus, e quando a gente encara a sociedade que está acostumada a transgredir o Evangelho, a desobedecer a palavra de Deus, a infringir os mandamentos, Senhor, fala assim, mas não tem nada a ver, isso é o mundo mudou, as coisas mudaram, não tem nadinha. A questão é que o nosso mesmo Deus, Ele é o Deus ontem, hoje, eternamente, será Deus, a sua palavra não caducou, Ele continua sendo o Senhor, e Ele nos ensina e fala, ande segundo a palavra de Deus. Nós estamos hoje aqui pela manhã, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, vive a minha palavra, aquele que me ama, anda segundo aquilo que eu ordenei. Amar o Senhor é andar segundo os mandamentos do Senhor, lutar contra todo o sistema do mundo, lutar contra todo o sistema que é contrário à palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que o mundo ensina, ele bate de encontro, de choque contra a palavra do Senhor. O mundo não tem nenhum desejo em nos facilitar para sermos a Deus, pelo contrário, a nos distanciar de Deus. Precisamos estar dispostos, quanto servo de Deus, andar na contramão da filosofia do mundo. Pai, mãe, não tenha medo de fazer o teu filho chorar porque ele não vai usar a roupa na bola igual o mundo está ensinando. Não tenha medo de ver alguém criticando, não tem nada, mas para mim tem. Porque a palavra de Deus fala para que eu seja diferente. Se não tem para você que tem uma vida segundo os padrões do mundo, mas para mim que sirvo a Deus tem. Aquele que eu devo amar, aquele que eu devo glorificar é o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra. Estava assistindo um podcast do pastor Rodrigo Mocelin, ele falando que o tio dele chegou lá com uma calça diferente, uma calça mais folgada, com os bolsos a mais, e ele, assim, não era tão folgadão, mas era assim, falando como já um pouco mais folgado, e ele procurou para o filho dele, quem comprou essa calça? Ele não soube responder. Quem comprou esse tipo de calça? E ele se embananou todo e não soube dizer porquê. E ele foi começar a mostrar as influências do mundo. Ele está influenciando, isso aqui não é como a gente vê, como a gente se porta. Esse aqui é aquele lá que está te influenciando. Nós precisamos ter esse cuidado. Que muitas vezes nós estamos sendo totalmente influenciados pelo aquilo que o mundo está ditando aí. A questão da moda, do linguajar, dos relacionamentos, as formas de a gente relacionar com nossos próprios familiares. Uma coisa que eu nunca gostei, nem quando mesmo não era questão de gíria. E aí, mano? E outras aí, né? Eu tive nojo de gíria. Quando eu chego para a pessoa que começa a falar gíria, me dá aquele asco. Você começa a falar em gíria. Eu não gostei da nossa língua portuguesa. Eu acho tão bonita a língua português falado, bem dizido aí. A gente tem isso, fica bonito. Agora você vê alguns jovens da igreja, cristãos, falam nem chiques, querendo parecer com o mundo, querendo parecer com aquele que não tem a Deus. Como eu vou impactar o mundo? Como eu vou impactar a sociedade se eu estou igual ao mundo? Como que eu vou atrair alguém
transferida a Cristo se eu estou vivendo igual um que não tem Cristo? Se eu converso igual a Ele, se eu negocio igual a Ele, se eu trato minha família igual a alguém que não tem Cristo, como é que eu vou influenciar alguém a querer servir o Senhor? Imagine só você que convive dia após dia com pessoas que não são crentes e não vê elas tinham um desejo em conhecer a Cristo, que não vê ela ter nenhuma curiosidade por Cristo. Você convive com ela dia após dia, ela não tem nenhuma curiosidade por Cristo. Será por que isso? Não é porque você é um mau testemunho, não. É porque você continua vivendo como um mundano e ela não despertou nenhum interesse e curiosidade por Cristo. O ser humano é curioso. Eu não sei, o brasileiro é extremamente curioso. Basta você ver alguém se portando diferente e pensar: o que está acontecendo? O que foi? O que houve? Acontece um acidente, alguém está tomado de gente ali. E não estou preocupado em ajudar, não. A maioria não está preocupada em ajudar, não. Muitos vezes só vê, observar e sair falando, a filmar você falando. O ser humano é curioso. Agora imagine nós como servos de Deus, que não temos despertado a curiosidade do mundo para conhecer a Cristo. Mas por que não temos despertado a curiosidade do mundo? Não é porque estamos vivendo igual ao mundano? O Senhor, Ele quebra essa mentalidade de ver como o mundo vive, e aquela paz que é uma paz que não é garantida pelo Senhor. Ele fala: vem trazer guerra, divisão, começando na própria família. Ele dirige a multidão e fala: quando vês aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E o 55, quando vês soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Ele chama a atenção daquele povo assim: vocês conhecem o tempo. Vocês olhando para o tempo, vocês sabem quando vai chover, quando vai ser calor. Vocês aprenderam a discernir o tempo, mas não conhecem as coisas eternas. E o verso 56 fala: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Ele está falando sobre o próprio Cristo que está ali. Vocês sabem discernir o tempo, mas não conseguem compreender o propósito de Cristo. Mesmo havendo os ensinos que os profetas falando, mesmo Moisés falando, mesmo Salmos falando, mesmo João Batista anunciando, o Cristo estaria ali. E ele vem nessa forma extraordinária e cumprindo com tudo aquilo que falava a seu respeito. E eles não conseguiam enxergar o Cristo, o Filho de Deus. Eles não conseguiam enxergar o Salvador. Conheciam os tempos, sabiam discernir os tempos, mas olhavam e ouviam a palavra de Deus do Evangelho e não conseguiam compreender. Não conseguiam ter discernimento da verdade. Não parece que estamos vivendo? O Senhor tem falado: abandonai o mundo, deixai as obras do mundo, deixai a obra da piedade, rogai para o Senhor, que o tempo se aproxima. Nós parece que fechamos nossos ouvidos para a verdade, fechamos nossos olhos para a realidade. O Senhor fala sobre os tempos que iria acontecer, que estaria próximo à volta do Filho do Homem. O que nós estamos vivendo são os últimos dias. O mundo geme, o mundo chora, mas a igreja do Senhor está adormecida, parece que não consegue compreender, sair dessa letargia que está vivendo. A gente vê uma geração, uma igreja que está dormindo como nos tempos de Jesus Cristo, que não consegue compreender, que não consegue entender que Cristo está voltando e que precisamos nos acertar com o Senhor, nos ajustar aos padrões de Deus, resolver a situação de nossa alma com o Senhor.
Entendemos de bolsa de valores, entendemos de tantas coisas que acontecem, mas não conseguimos compreender que os nossos dias, que os dias se aproximam do Senhor. Como nos tempos de Noé está acontecendo em nossos dias. Pessoas se casam, esse casamento, fazem festa, fazem mais festa, estão buscando o reino das coisas do mundo, mas esquecem-se de Deus. Esquecem do Senhor. O Senhor o exortou, alertou que muitos seriam pegos de surpresa. Ele fala para o seu povo, para a sua igreja: estejam atentos para que vocês não sejam pegos de surpresa. Estejam atentos para que o dia da vida do Senhor não os encontrem despreparados, desprevenidos. Estejam prontos, estejam alerta. Os sinais estão aí. A palavra de Deus diante de nós. O que nós estamos vendo acontecer é o prenúncio da volta do Filho de Deus. Mas parece que nem assim nós queremos dar atenção. Mas o próprio Senhor falou sobre o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo esse momento de uma frieza morta do amor, as afeições, vendo uma geração sem afeições, sem amor, que renunciam a Cristo como Esaú fez pelo prato de lentilha, que renunciam a Cristo por uma roda de conversas tolas, que renunciam a Cristo pelo banquete de Belsazar, que renunciam a Cristo pelas iguarias do Egito. Nós vivemos uma geração ter renunciado a Cristo pelas coisas que lhes são oferecidas. E muitos daqueles que se dizem servos do Senhor, caminhando em direção a Nova Jerusalém, estão voltando o seu olhar para o Egito e dizendo como éramos felizes. Voltando o olhar para o tempo da escravidão e dizendo: olha que tempo bom. Tempo que nos divertíamos, que nos alegrava e que parece que não tinha preocupações. Se as coisas andavam de forma mais tranquila. Verso 77: porque não julgais também por vós mesmos que é justo. Aí o Senhor conta uma parábola. Quando fores com o adversário perante o tribunal, o magistrado, resolva com ele quando estiver no caminho. Esforça-te e resolva com o adversário antes de chegar ao magistrado. Negocia as fadigas, as pendências, esforça-te para resolver o problema antes que você esteja diante do juiz. O Senhor nos ensina: resolva a tua pendência com Deus antes que seja tarde demais. Resolva a tua situação com Deus antes que você chegue na porta do tribunal, quando Deus irá julgar todos. Resolva a tua situação, põe em ordem a tua vida, o teu relacionamento com Deus, a tua caminhada com Deus, põe em ordem o seu modo de vida antes que você seja julgado pelo Senhor. O Senhor nos dá uma alerta, uma exortação no final do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Resolva o teu problema, o teu relacionamento com Deus. Resolva o problema do teu relacionamento com Deus. Acerta o teu relacionamento com Deus. Ele deve ser a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa prioritária do seu dia a dia, aquele que ocupa o lugar central no seu coração, na sua mente, aquele que conduz os seus passos, aquele a quem você ama e deseja diante dele. Resolva o seu relacionamento com Deus.
Meus queridos, eu creio que todos aqui almejam morar com o Senhor, morar eternamente com Cristo Jesus, contemplar a face do Senhor, ir lá encontrar com Moisés, encontrar com os profetas, com João, com os discípulos. Quem sabe aquelas mulheres do passado que foram grandes mulheres, homens que deixaram suas vidas pelo Evangelho, Estevão. Não, quando você chegar nessa situação de pouca importância, quando você chegar no céu, o seu único desejo será contemplar a face do Senhor, desfrutar daquele que é Senhor. E nós podemos já desfrutar do Senhor e devemos agora desfrutar do Senhor agora na caminhada. E Ele nos chama para esse desfrute, desfrutar de Cristo, desfrutar das suas benesses, das suas promessas, daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Porque se para desfrutar de Cristo, temos que pagar um preço com isso. Existe um preço para isso. Estamos dispostos a pagar um preço a ter um relacionamento ajustado com o Senhor, para viver com o Senhor, para nos deleitar no Senhor. Ou estamos tão preocupados com nossas próprias vidas, com o dia a dia, com coisas que são passageiras. Precisamos voltar para o Senhor, com choro, lágrimas, pranto, clamor, que Ele tem misericórdia da nossa alma, das nossas vidas. Eu não sei se é uma percepção minha, mas tem percebido que cada dia tem tomado uma frieza nos relacionamentos com Deus, indiferença com o Senhor. Parece que o Evangelho, parece que Cristo não tem tornado o alvo do meu grande amor, do meu desejo. Parece que Cristo não tem sido uma conjectura para o futuro, lá no futuro, para algum dia talvez. Meus queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar ajustado dia a dia, cada momento, no meio do estudo da palavra de Deus, no meio da devoção, no meio da oração, no meio da comunhão, no meio do abandono das coisas desse mundo, busca pelas coisas de Deus, na tomada de decisão sincera de nossos atos, não deixar aquilo que não glorifica a Deus e abraçar aquilo que glorifica o Senhor, de lutarmos com toda a nossa força para andarmos na contramão, como se estivesse nadando contra a maré. Uma avenida bem movimentada, a gente está na contramão, ele se pode direção de um para o outro. Assim é servir ao Senhor, e saber que Ele está nos guardando nesse mundo tão frio, cheio de propósitos, cheio de seduções, mas nós temos o auxílio de Deus Todo-Poderoso que diz: estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. O que Ele fala para Josué? Que mandei eu, então somente ser forte e corajoso. Tenham cuidado de guardar todas as palavras descritas no livro da lei, e eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Essa promessa o Senhor estende para nós. Então somente tenham cuidado de guardar a palavra do Senhor, de obedecer as palavras do Senhor, de seguir os ensinos do Senhor.
Senhor, e Ele estará conosco, Ele irá nos conduzir, vai nos fortalecer, vai nos sustentar, vai nos dar vitória contra as lutas desta vida. Nós precisamos nos dispor a estar com o Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Moisés, o nome do cidadão agora, o vizinho de Neemias, Esdras dispôs o coração para guardar a lei do Senhor, para obedecer a lei do Senhor e ensiná-la. Ele dispôs o coração para obedecer e para ensiná-la. Ele subjugou a sua vontade, subjugou os seus desejos, de acordo com a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus e ensinar. Não precisamos fazer isso, subjugar o nosso coração, a nossa vontade, de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor tem misericórdia de nossas almas, o Senhor tem compaixão de cada um de nós. A advertência que dá no versículo 59, ela chega até nós hoje. Digo-te que não sairás dali quando não pagares o último centavo. Aqui não está falando sobre purgatório, sabe? Purgatório, pecado errado, purgatório ficaria até pagar o seu pecado. Não. Aquele que partir desta vida, você está com suas vidas ajustadas aos padrões do Senhor, ele sofrerá eternamente separado de Deus. Ele vai contemplar de longe o céu, o paraíso, sem que ele possa entrar. Como na parábola do rico de Lázaro, Moisés que contemplou a terra prometida e não entrou. Assim, aqueles que estiverem longe do Senhor, eles não poderão entrar. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que nos ajude, e Ele tem nos ajudado. Por isso ainda estamos respirando, para que o Senhor está tendo misericórdia de nós. Mas, meu querido irmão, vai chegar o momento que a misericórdia de Deus será recolhida e a ira de Deus será derramada. Não terá mais como recorrermos a uma graça e misericórdia. O Senhor nos ajude. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti, Deus. Pai amado, em Tua presença, ó Deus querido, está as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus puro, Deus justo e compassivo. Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor dos Exércitos. Pai, Tu conhece o íntimo do nosso ser. Senhor, Tu sabe o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos, ó Deus amado, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua direção. Ó Espírito Santo, Deus, quebrando-nos, ó Senhor amado, quebrando-nos, ó Deus, conforme os Teus santos propósitos, conforme Tua boa vontade, nos dirija uma vida de santidade, de temor, de reverência. Pai, eu te peço, visita o Teu povo, ó Deus. Visita, Senhor amado, esta igreja. Ó Espírito Santo, desperta a Tua igreja. Desperta, ó Deus, a Tua noiva, para assim Te adorar, Te servir, para que sejamos luz desse mundo que está em trevas. Pai querido, Te peço em nome de Jesus, Teu Filho bendito, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Purifica, ó Deus, os nossos corações. Nos dê, Senhor amado, disposição
para buscar a tua face. Este é meu clamor, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. São os nossos avisos. Nós estaremos começando amanhã.